A Mina Perdida de Phandelver. Epílogo. A história de Nesnar. O jovem mago Droll se levantou da cama tentando não fazer muito barulho nos aposentos da comandante. A própria comandante Shayara ainda estava dormindo. Seu corpo de obsidiana era levemente tocado por lençóis de seda. Suas formas provocantes brilhavam na penumbra de uma lanterna fosforescente de fungos. Mas os olhos do mago Droll estavam perdidos no vazio do abismo subterrâneo, presos atrás de uma intrincada traçagem na janela. Sua visão no escuro era inútil, diante do tamanho da caverna em que o posto avançado estava localizado. Ele estava ali já fazia algum tempo, e seu futuro parecia tão sombrio quanto a parte externa deste lugar solitário. Mas não havia como voltar atrás. Mesmo se perder para sempre nos locais mais profundos e sombrios da Umbra Eterna, seria melhor do que parecer na porta de sua família de mãos vazias, sem a descoberta prometida. Somente a vaga lembrança do rosto de seu tio o fez apertar mais o cálice em suas mãos. Ele imaginou o sorriso desdenhoso do arquimago Gronf Baenri e suas palavras odiosas. Eu sempre soube que não deveria confiar em você. Nesnar bebeu. Ele poderia ter ficado em casa. Ele poderia ter graduado naquele mesmo ano. E depois disso, ele poderia viver seus dias à sombra do nome de sua família. Receber um ótimo posto e um título de bandeja aos olhos de seus aliados e irmãos. Mas Nesnar não permitiria isso. Ele preferia viajar para o extremo do mundo em busca de respeito, um tipo de enaltecimento que lhe daria poder, admiração e valorização que ele buscava por seus feitos. Seus feitos. Não os da Casa Baenri, ou os da matriarca Quentel, ou do arquimago. Não, essa seria a sua conquista. Algo significativo que lhe desse pelo menos o seu próprio nome e, na melhor das hipóteses, ajudasse a afundar a imagem do arquimago. Foi um ótimo pensamento. O único problema era que, após anos de tentativas, continuava sendo apenas um pensamento. Suas pesquisas foram em vão. A literatura não provou ser verdadeira. As profecias foram extremamente vagas e inúteis. Tumbas, túmulos, templos antigos, eles não estavam lá. Sumiram, mudaram ou nunca existiram. Ele perdeu bons homens, seu tempo, seus recursos, mas não seu foco. Ou será que havia perdido? Afinal, ele estava sentado em uma torre de estalagmites, no meio do nada, compartilhando a cama com uma sacerdotisa Lolt, cuja hospitalidade carregava lembranças de um lugar que ele menosprezava. A sua família, sua casa, a primeira casa de Menzoberranzan, a Casa Baenri. Grande merda. Nesnar levou o cálice em seus lábios apenas para encontrá-lo vazio. Colocou-o em uma mesa oval de Zurkwood, e um brilho discreto chamou sua atenção. Ele segurou algo em suas mãos. Era um item em forma de porta-joias, uma forma simples, com uma pedra lisa, um objeto obscuro. O mago murmurou um encantamento familiar, seguido por alguns gestos com os dedos realizado magistralmente de forma que lhe parecia muito natural. Seus sentidos cresceram. Algo que era intangível há um momento atrás parecia ter ganhado significado. Eu não ativaria isso se eu fosse você, disse uma voz sonolenta. Shayara rolou, com o rosto afundado em um travesseiro de veludo. Percebi que está encantado com um feitiço de ilusão. O que de tão mal poderia acontecer? Disse Nesnar. Nada de especial. Só essa caverna inteira aí pelos ares. Estou entediado, respondeu Nesnar, colocando o objeto de volta. Shayara sentou na cama e se esticou como uma pantera. Devagar, ela se levantou nua, caminhou lentamente
e derramou um pouco de vinho no cálice de Nesna. Ela o abraçou e esfregou seu corpo nu contra o do mago. É um tipo de farol, disse Shayara pegando o objeto e observando contra a luz. Se você ativar isso, todo tipo de monstruosidade dentro de algumas milhas sentirá a vibração mágica e estará aqui em 1 minuto. Então, tudo o que restará a fazer é rezar para Lolt que um verme púrpura não esteja por perto. A sacerdotisa colocou o objeto de volta, tomou um gole da bebida, derramando o resto em seu corpo. Por que diabos você precisaria de algo assim? Disse Nesnar. Nesnar teria até tentado adivinhar com facilidade, se não houvesse uma mulher nua em cima dele. Para fins militares, disse ela mordendo sua orelha. Nesnar finalmente cedeu. Valak voou com a potência do feitiço, sendo arremessado para fora da torre do posto avançado. É melhor você ficar longe da minha vista, seu verme, disse Shayara, seus olhos ainda brilhando após o feitiço. O Droll lutou para ficar em pé. Ele imaginou que, pelo jeito, tinha sido dispensado de seu posto nos aposentos da comandante por hoje. Mostrando pouca emoção, ele pegou sua lança e atravessou o posto vazio até os quartos de hóspedes. As tropas estavam fora, para um rápido ataque contra invasores. Fierit, sua parceira, estava entre os batedores Drolls, disfarçada, como sempre. O mestre Nesnar instruiu a ter olhos e ouvidos em todos os lugares e obter tanta informação quanto a própria comandante. A dupla de doppelgangers lidou com a tarefa com perfeição, tendo substituído 2 dos batedores menos visíveis de Shayara desde o primeiro dia, semanas atrás. Não importa o que eles dizem de seu povo, Valak era leal ao seu mestre, pois ele valia a pena. O doppelganger tinha fé no Aranha Negra. Um dia, o mago Droll ficará no trono de grandes realizações e Valak estará do seu lado, sempre útil, sempre vigilante. Nos raros momentos em que o doppelganger se atreveu a tentar alcançar os pensamentos de seu mestre, tudo o que poderia ver era desejo ardente. Não era uma obsessão, pois era Nesnar que estava no controle, e não o contrário. O desejo insaciável de alcançar o seu objetivo. Se esse objetivo não existisse, um desejo tão forte como esse o criaria e o levaria à existência e nas mãos deles. Mas eles não poderiam mais ficar ali. Eles teriam que ir, pois esse lugar era prejudicial para todo aquele incêndio. A cada dia o passado cobrava mais de Nesnar. A era venenosa de sua herança aproveitava sua deliberação. Um fino fio de fumaça roxa alcançou o teto de pedra em direção ao delicado cachimbo preto nos dentes do Aranha Negra. A luz verde doentia dos fungos se misturava com os fios prateados de seus cabelos que repousavam sobre os ombros. Você não deveria estar de vigia? Disse Nesnar. Os traços Droll no rosto de Valak mudaram de forma com uma rapidez que chegou até ser divertida. Os cabelos brancos sumiram. As pupilas de seus olhos se dissolveram em lagos ocres que enchiam grandes cavidades redondas. Ele coçou o pescoço, desfrutando de sua verdadeira forma. Shayara estava me perdendo para ter relações sexuais. Recusei educadamente e fui jogado para fora. Nesnar parou de tragar o seu cachimbo por um momento. Maldita puta, ele murmurou. Você deveria ter feito isso. Você não rejeita uma sacerdotisa Lolt, Valak. Estou surpreso que você ainda esteja vivo. Valak sabia que não precisava explicar seu comportamento. Ele sabia que seu mestre apreciava o gesto, não importa o que ele falasse. Mestre Nesnar, sugiro que partamos hoje mesmo. Não há razão para ficar aqui, disse Valak. E onde iríamos exatamente? Perguntou Nesnar, um pouco irritado. Outro plano de merda antes de rastejar para a superfície? Antes que Valak pudesse formular uma resposta, Nesnar perguntou. Fierit voltou? O grupo deve voltar a qualquer momento, milord. Não podemos mais confiar no mero reconhecimento. Semanas se passaram e as notícias são sempre iguais. Nada. Você não pode ver. A Shayara está te levando por um... O Aranha Negra focou as luzes vermelhas de seus olhos em Valak.
Por alguns instantes, o Doppelganger tinha certeza que a aranha de pedra nos aposentos queria tomar vida e ir em sua direção e estrangulá-lo. Mas Nesnar respirou e permaneceu-se calmo. Agradeço sua honestidade, Valak. Ele se levantou e foi para a varanda. Shayara pode ser uma vadia traiçoeira, mas ela conhece de magia. Nesnar tragou o cachimbo e exalou uma nuvem de fumaça roxa. Sua confiança lentamente se espalhou para o Doppelganger. Houve um barulho fora do quarto, passos e vozes. O Aranha Negra olhou para a varanda enquanto limpava seu cachimbo. Eles voltaram. Quando Nesnar, o Aranha Negra, atravessava o pátio pouco iluminado por tochas escarlates e roxas, ele notou um guarda, deixando os aposentos de Shayara sorrateiro. Era um calouro, apenas 2 semanas em serviço. Recruta! Nesnar gritou. O Droll parecia confuso e assustado, mas caminhou em direção a Nesnar, endireitando sua capa. Eu sou um guarda, mestre Bane. Nesnar interrompeu o jovem soldado. A comandante sabe que você está escondido nos aposentos dela? O guarda olhou por cima do ombro. Shayara apareceu na porta, vestindo seda quase transparente. Ela olhou para Nesnar, com os olhos como poças negras, e sorriu. A comandante está perfeitamente consciente, disse a Droll ironicamente. Nesnar apresentou o guarda com um longo olhar sinistro. O mago não podia se importar menos com o carinho de Shayara. O sentimento incomodador lá dentro não devia ser confundido com ciúmes ou coração partido. Veja bem, a vadia podia se deitar com cada Droll de Underdark. Ele não ligava. De fato, ela tinha todo o direito moral de brincar com seus homens e fazer tudo o que queria, de acordo com os costumes de sua sociedade matriarcal. Mas Nesnar não era qualquer homem. Eles ainda não conheciam a verdadeira Aranha Negra, mas iriam. Um grito cheio de dor veio da escada principal. O grupo de ataque parecia trazer um prisioneiro, que se libertou. Nesnar, Valak, Shayara e o recruta correram em direção à acomodação. Um reflexo de luz brilhou no crepúsculo. A lâmina de uma espada cortou as costas de um monstro. Cercado por um grupo de Drolls, a criatura corcunda se virou para ver quem era o seu agressor. Um pobre batedor, que há um momento atrás estava em pé, rapidamente foi parar no chão, sendo segurado por garras gigantes que forçavam seu rosto contra o solo. Não o mate! Gritou uma Droll que cercava a criatura. Nesnar reconheceu aquela voz. Ela pertencia a Virit, sua outra serva Doppelganger, que no momento estava em forma de batedora Droll. Quando o monstro olhou para sua nova vítima do grupo de Drolls, Nesnar pôde ver um enorme olho esmeralda no centro da cabeça da criatura, um sorriso insano e uma boca cheia de dentes afiados e tortos. O rosto daquele Droll que a criatura mirou empalideceu e uma névoa branca doentia começou a se transformar ao redor de sua nova vítima. O cerco aumentou com a chegada de Nesnar e os outros. Dê-me sua capa, disse Nesnar ao guarda recruta. O quê? Agora! O guarda soltou o fecho, enquanto Nesnar agarrou e tirou a capa de suas costas. Shayara, seu chicote! Prepare-se para atacar a criatura! Nesnar correu para o lado oposto do grupo. O mago produziu um encantamento e conjurou uma mão espectral. Em um segundo, ele mentalmente ordenou que a mão batesse nas costas do monstro, atraindo sua atenção. Quando o monstro começou a girar para olhar, ele se agachou, cobrindo-se com a capa. Agora! Ele gritou. Então, ele ouviu uma espécie de uivo espasmódico. Os tentáculos paralisantes do flagelo da sacerdotisa provavelmente atingiram o seu destino. Foi quando ele pulou na frente da criatura, cobrindo o olho do monstro com a capa do guarda. Amarre-o! Preciso dele vivo! Disse ele. Vamos! Rápido! Antes que o efeito do flagelo acabe! Seus olhos encontraram os de Vireite. Ele assentiu em aprovação. O monstro provavelmente estaria morto há muito tempo se o Doppelganger não insistisse em entregá-lo a Nesnar com vida. A palidez desapareceu lentamente dos olhos dos feridos, e eles se levantaram. Que tipo de mago é esse que mata monstro com um pedaço de pano? Disse o guarda calouro. Algumas risadas se espalharam pelo grupo de batedores. Shayara não riu.
Você usou toda a sua magia para quê? Conjurar bebida? Nesnar não respondeu, mas calmamente pegou seu cajado. Talvez eu tenha aqui alguns feitiços restantes para um esterco como você. O mago deu uma sacudida quase imperceptível em seu cajado e o calouro foi preso em uma espessa teia que começou a o estrangular. Nesnar tirou do cinto uma pequena lasca de vidro. Nesnar, pare com isso, disse Shayara. Os batedores Droll sacaram suas armas. Cale sua boca suja, disse Nesnar. Nesnar, será que eu devo te lembrar que... Os olhos da comandante pulsavam de raiva. Não! São vocês que devem se lembrar de quem está aqui parado em sua frente. Eu represento a primeira casa de Menzoberranzan, a família Baenri. Apenas por capricho, eu poderia mandar decapitar cada um de vocês. Menzoberranzan não iria perder nada se eu me livrasse de um grupo de sangues impuros como vocês. Os batedores hesitaram. Nesnar, por favor. Shayara reduziu seu tom de voz, mas seus olhos ainda estavam cheios de ódio. Eu vou interrogar o monstro e depois eu vou embora desse lugar. A sacerdotisa respirou fundo, lentamente soltando a tensão de seu bastão. O calouro estrangulado tentou murmurar algo em vão. Enquanto isso, continuou Nesnar, vou deixar algo para vocês se lembrarem de mim. O mago jogou uma pequena lasca de vidro em direção do calouro e falou algumas palavras de um idioma estranho. O vidro começou a orbitar a cabeça do calouro até que se transformou em um borrão e, um instante depois, em 4 punhais que entraram ao mesmo tempo na cabeça do pobre guarda. Não! Gritou Shayara, mas era tarde demais. Ela levantou seu bastão e seus batedores seguiram o exemplo sacando suas lâminas. Valak e Vieret entraram no teatro representando os batedores. Não seja estúpida, disse Nesnar enquanto tirava do bolso um cristal amarelo de enxofre. Você sabe para que isso é usado, não é? O mago apostou todas as suas cartas. Ele blefou uma bola de fogo, mas não estava pronto para um feitiço como esse. Não sem acesso à sua biblioteca. Nesnar, porém, estava familiarizado com blefes. Ele vai nos assar em brasa, disse Valak. Os outros batedores se olhavam assustados, aguardando a decisão da comandante. Shayara rangeu os dentes e abaixou seu bastão. Não vale morrer por um calouro, disse Vieret, enquanto abaixava sua lâmina. Funcionou. Shayara recuou. Count, Jirin, resmungou Shayara. Prepare o prisioneiro para o interrogatório de Nesnar. Ela caminhou graciosamente em direção ao mago e suspirou. Você tem 1 hora. 1 hora era mais que suficiente para Nesnar preparar os feitiços de que precisava. Prudentemente, ele manteve uma variedade de pergaminhos encadernados em livros leves, divididos por tipo. Eles poderiam ser manuseados facilmente em qualquer tipo de missão. Não era barato, mas é isso que você ganha por ser nobre. Nesnar odiava admitir, mas suas origens se mostravam úteis mais uma vez. Exatamente como minutos atrás, quando ele usou seu nome para intimidar os batedores do posto avançado. O mago se desprezou por isso, mesmo que fosse um movimento necessário. Lembrar Shayara de seu nome mais uma vez significava lembrá-la de uma razão muito importante pela qual Baenri era a primeira casa de Menzoberranzan. Porque era a vontade de sua deusa, e se opor a seu membro significava se opor a Lolth. Ele ainda não sabia dizer se Shayara o deixaria escapar tão facilmente, assim como ele não conseguia entender os costumes e doutrinas da Rainha das Aranhas. Mais uma vez suas mãos estavam atadas. Nesnar esperava que pudesse ser escoltado para o interrogatório por um de seus capangas secretos, mas a sacerdotisa atribuiu suas lâminas mais confiáveis para fazer o serviço. O mago e os 2 guardas estavam no limite do poço avançado, entre pequenos estalagmites esculpidos que serviam de celas de prisão. Quaguts, Duergars e o morador da superfície estavam nas celas. A entrada de uma das celas estava coberta com um tipo de lençol de pano. A escolta parou. Seja rápido, disse um dos Drolls.
mergulhando a mão sobre o lençol para destravar uma cela. Nesnar entrou, abriu o livro de pergaminhos e preparou o feitiço. Uma esfera verde flutuante apareceu em sua frente. Ele falou algumas palavras. Seu olho estava manchado por uma névoa sombria. De repente, o monstro estava cego. Eu não posso ver, disse a criatura, que começou a se contorcer nas cordas que o prendiam. Você verá em breve, respondeu calmamente Nesnar. Quero ver agora, eu quero te ver, respondeu desesperado o monstro. Eu sei o que você pode fazer. Não há necessidade de me ver. Você só vai me ouvir. A voz suave do mago parecia acalmar a criatura corcunda, embora seu sorriso delirante permanecesse inalterado, mesmo durante momentos de sofrimento. Nesnar finalmente pôde ver o monstro sem pressa. Uma pele nojenta e brilhante da cor do lodo de um lago sujo. Pontas afiadas saindo das costas sem nenhuma ordem distinta. Patas com garras enormes, um tanto quanto humanoides. E claro, um enorme olho verde do tamanho de um crânio de um droll. Nesnar nunca tinha visto nada assim, mas ele sabia exatamente o que era. Você já foi um mago, não é mesmo? A criatura parece ter ignorado. Deixe-me ver. Sua aparência combinava com os estudos que Nesnar tinha feito em seus últimos anos de aprendizado em magia. Era uma maldição rara, concedida às mentes mais ousadas entre os estudiosos de magia, ou mais azarados talvez. Alguns chamavam essa monstruosidade de Nóticos, ou Nóticos. Curioso, pensou o mago. Isso pode acontecer com o melhor de nós. Será que se eu provar ser poderoso o suficiente com magia, posso ter esse destino? Talvez nem os deuses saibam como isso funciona. Nótico soltou uma gargalhada rolando no chão. Era uma imagem patética. Era inútil tentar argumentar com essa alma quebrada. Mas o Aranha Negra talvez tivesse as ferramentas certas à mão. Ele teria que desembaraçar a mente da criatura, alcançar o núcleo e encontrar a causa da maldição. Talvez valesse a pena. Será que à sua frente estava aquilo que ele estava procurando durante tanto tempo? Será que esse monstro foi o resultado de uma magia proibida? Ou quem sabe esse ser desafiou um poder tão esmagador que foi suficiente para fazer esse tipo de coisa com ele? Sim, isso tomou-o a vida, enlouqueceu sua mente. Mas saber o que aquela criatura enfrentou daria a Nesnar conhecimento. Essa seria uma segunda chance que o tal Nótico nunca teve. O mago tinha à sua frente uma porta lacrada e tudo o que ele precisava era encontrar a chave certa para entrar. Nesnar folheou cuidadosamente o seu livro mais uma vez. Vamos continuar com calma, meu amigo. Isso vai doer um pouco. Um grito de sofrimento ecoou no Underdark. Flashes começaram a passar rapidamente pela mente do mago Droll. Seus olhos reviravam. Uma poça de sangue escorria até o pequeno lago subterrâneo, fazendo a água ficar vermelha. Ondas estavam quebrando contra a parede rochosa, produzindo um barulho infernal. Um bebê chorava. Uma porta aparecia ao longe. O aldeão tomava uma criança dos braços da mãe. Gnomos e anões corriam por corredores de uma caverna. Aquela porta misteriosa estava mais perto agora. Um grupo grande de orcs invadia os corredores de uma mina. O corpo de anões e gnomos estavam no chão empilhados. Um mago pegou uma adaga e cortou os próprios pulsos. A porta novamente, agora mais perto. Cuide da criança, gritou uma pessoa. Uma moça chorava. Um anão cantava sorridente enquanto escalava uma colina cheia de neve. O mago estava jogando seu próprio sangue no chão da sala, enquanto repetia palavras incompreensíveis. As ondas quebravam muito forte contra as rochas. O barulho era quase ensurdecedor. Orcs, espadas, sangue. O mago olhou diretamente para Nesnar. O som dos orcs estava se aproximando. Eu posso te ver, disse o mago com os pulsos cortados, enquanto olhava fixamente para os olhos de Nesnar. Uma luz verde envolveu o mago, seguido de um clarão de luz e um som de explosão que tomou conta de toda a caverna. O mesmo clarão que fez Nesnar voltar a si e recobrar a consciência.
Suado e aturdido, o Aranha Negra suspirou. Agora eu sei. Kelnet liderava um grupo através da passagem uivante, seguindo os passos do mago Nesdar na escuridão. Ele tinha que manter distância, mas ao mesmo tempo ter cuidado para não perder a trilha. A ideia era abrir caminho por túneis conhecidos apenas por seus batedores e emboscar Nesdar em um local chamado Sporelight Dale. Kelnet não gostou da ideia, mas a comandante Shayara foi implacável em sua decisão. Eu não me importo se Leon Bainry, disse ela. O subterrâneo de Underdark está cheio de perigos. Ninguém nunca saberá como ele foi morto. O mago deixou a cela do monstro parecendo satisfeito. Somente os deuses sabem o que ele fez com o monstro naquela cela. A criatura estava imóvel. Os guardas tentaram se livrar do corpo, mas o bastardo acordou e correu rapidamente, sumindo na escuridão. Pouco depois do interrogatório, Nesdar empacotou suas coisas rapidamente e pegou a estrada. Ele foi para o oeste, em direção à superfície, em direção à sua desgraça. A passagem secreta é aquela ali, disse Kelnet. Deering, você e seu companheiro ficam na trilha principal. Eu e o restante do grupo vamos pegar um atalho e encontrá-lo no Sporelight. Então o atacaremos. Deering consentiu e logo sumiu na escuridão à frente com seu parceiro. Kelnet liderou seu grupo em um túnel que se ramificava. Esses corredores eram bem familiares e frequentemente usados pelos Drolls durante patrulhas e caçadas. Eles devem chegar lá em pouco tempo, pensou. Minutos depois, uma rocha lotada de musgo das paredes do túnel brilhava com uma luz fraca vindo da grande caverna à frente. O Sporelight Dale estava coberto de fungos, luzes noturnas amarelas, musgo de urmo verde e de Zurk Woods. Kelnet levantou a mão ordenando que seu grupo parasse. O Droll cercou o perímetro e esperou. O batedor forçou seus ouvidos e alguns minutos depois escutou passos. Passos irregulares e desajeitados pareciam estar se aproximando. Kelnet e seu grupo observavam escondidos à entrada do Dell. Era Deering, segurando sua barriga toda manchada de sangue. Kelnet não se deixou abater. Ele e seu grupo esperavam pacientemente pelo mago. Mas o mago não apareceu. Deering deslizou as costas por um tronco de Zurkwood e sentou no chão. O líder do grupo caminhou até ele sorrateiramente. Onde está Nesdar? Murmurou Kelnet. Deering fez uma careta de dor e disse com um suspiro pesado. Ele sabia que estávamos vindo. Ele atacou e pensou que eu estava morto. Então, ele voltou para o posto avançado. Os olhos de Kelnet se arregalaram. Shayara, disse ele. Rápido, voltem todos! O grupo de batedores começou a correr em direção ao túnel. Um deles hesitou. Deixe-o aí, Kelnet ordenou. Ele já está morto. Os batedores correram para a passagem uivante. A uns 70 metros dentro do túnel estava um corpo esparramado no chão, de bruços. Kelnet fez um gesto e os batedores organizaram uma formação quadrada ao longo das paredes da passagem. O Droll se aproximou lentamente do corpo e o rolou de costa com a bota. Era Deering? O que em nome dos 9 infernos significa isso? A mão de Deering parecia segurar alguma coisa estranha. Kelnet se abaixou e pegou o objeto escuro em formato de uma pequena caixa de joias. Era uma forma simples, como uma pedra lisa que vibrava ritmicamente. Pode sentir isso? Alguém do pelotão perguntou. Kelnet levantou o olhar e viu o medo nos olhos dos batedores. Não era a caixa que estava vibrando, era o chão. Nesdar estava nos aposentos de Shayara, despercebido. Ele a observava passear lentamente pela sala com um cálice de vinho na mão. Ao lado de seu quarto havia um santuário da Rainha Aranha. Ela lançou um olhar fugaz, cuidadoso para a porta. Nesdar não pôde deixar de rir ao ver ela desconfiada encarando o vazio.
Shayara retomou o passo e adentrou o santuário. De repente, ela tropeçou sem motivo aparente, apoiando a mão na parede. A sacerdotisa olhou para o cálice que tremia em sua mão. Chegou a hora, pensou Nesnar. Ele pegou o bastão de flagelo apoiado na cama e partiu em direção à sacerdotisa. Shayara não entendeu ao ver seu bastão flutuando em pleno ar, mas reagiu instintivamente. Sua mão começou a brilhar com a energia prestes a ser liberada. O mago fez um gesto com a mão e a invisibilidade dele caiu como um lenço de seda. O feitiço de Shayara recuteou e se deteve. Ela soltou um grito de raiva e atacou com a outra mão. Mais uma vez o feitiço foi anulado e o mago estava se aproximando, com a própria arma da sacerdotisa em suas mãos. Nesnar a golpeou. Os tentáculos famintos por carne cravaram a pele escura de Shayara. Ela fez todos os esforços para manter o controle de seus músculos, mas falhou. Até seus olhos pareciam calmos agora. O mago sabia do medo por trás deles, e foi delicioso. Ele se permitiu desfrutar do momento. Ajoelhou-se ao lado da sacerdotisa. Parece que sua intuição era verdadeira, afinal. Eu encontrei um objetivo. Eu gostaria que você estivesse lá, para testemunhar o meu triunfo. Mas eu acho que você não vale a pena. Nesnar agarrou Shayara pelos cabelos prateados e a arrastou em direção à janela. Ele a puxou para perto do parapeito e sussurrou baixinho em seu ouvido. Boa sorte conversando com sua deusa. Ele a viu cair todo o trajeto e depois assistiu um pouco mais, enquanto ela sumia na escuridão. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, espero que vocês tenham gostado desse epílogo, essa história do Nesnar, que acontece antes, né, dos jogadores começarem a jogar a Mina Perdida de Phandelver, que explica e dá um pouco mais de background para os Nesnar, que ele tá meio esquecido, sempre lá no cantinho dele. Nesse epílogo a gente conseguiu ver que, na verdade, ele descobriu através do Nótico, né, que na aventura ele está preso no esconderijo da Escória Vermelha, e o Nótico, na verdade, foi um mago que há 500 anos atrás estava presente dentro da Mina Perdida de Phandelver, e seria ele o responsável por lacrar o lugar e deixar ele ali perdido, quieto do jeito que ele foi e ficou até hoje. O Nesnar descobre essas informações entrando na mente do Nótico, então ele vai até a Mina Perdida para descobrir. No próximo capítulo a gente vai ver como que o Nesnar entra em contato com o Iarno, né, o cajado de vidro, e também como que, quando ele descobre a mina, como ele chega na mina e ele vê que tem dois anões lá, também estão escavando nas proximidades e também descobrindo. É aí que ele sequestra um dos anões, né, e começa toda a aventura ali que a gente conhece da Mina Perdida de Phandelver. Se você não viu a introdução da própria Mina Perdida de Phandelver, vou deixar um card aqui para vocês darem uma olhada. Recomendo que vocês assistam esse vídeo também para vocês integrarem a história. E já está em produção, quando ficar pronto eu vou colocar também no card a sequência do epílogo com a história do Iarno e a junção de tudo para a gente poder começar a nossa aventura aí, que tem algumas surpresas, e como eu falei no vídeo anterior, tem um super mapa da Costa da Espada, onde eu vou incrementar a Mina Perdida de Phandelver até chegar ali nos níveis maiores, com dragões, com novas aventuras paralelas, e vai ser muito legal, vocês vão gostar muito, eu espero, né? Muito obrigado a todos que ficaram aí até esse momento. Deixa no comentário se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos desse estilo. E dá um like aí que ajuda bastante o canal. Esse vídeo é bastante trabalhoso para fazer, teve a narração, teve bastante imagens e planejamento aí, né, escrever toda a história. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí com mais um episódio do epílogo de A Mina Perdida de Phandelver.